Fala, meus queridos da paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Galera, trago um vídeo de hoje que pra mim é o vídeo mais importante de todo o conteúdo que a gente sempre trabalha aqui com vocês. Este vídeo mostra a realidade do mercado, que é captura de liquidez. Seja uma captura de liquidez interna, seja uma captura de liquidez externa, o que é importante pra gente é entender o quesito liquidez. Se você aprender sobre esse conteúdo, você já está à frente de praticamente todo mundo do mercado. Por quê? Porque a galera não se atenta a isso. A esses detalhes que são extremamente importantes. E você do outro lado da tela precisa estar conectado para parar de fazer besteira. Para parar de fazer caquinha na hora que está operando. Então muita atenção, preste atenção, se atentem aos detalhes que eu vou estar passando aqui, tá? E por favor, apliquem isso na hora que vocês forem operar. Não adianta nada eu trazer o conteúdo, explicar tudo pra vocês e na hora que você tá indo operar, você simplesmente fica, nossa, e agora? Coça a cabeça e não faz nada. Obviamente, eu peço pra você aquela moral, curte, comenta e compartilha esse vídeo. Deixou uma dúvida? Deixa aqui nos comentários, eu leio todas, eu respondo todas. Tá com alguma dúvida a mais, quer dar um passo a mais? Tem um formulário para você preencher e participar da nossa mentoria, aulas ao vivo, mercado de B3, mercado de Forex, tudo isso para você evoluir de uma vez por todas. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo, vamos para a nossa movimentação. O que a gente tem? Como vocês sabem, para mim o mais importante de tudo é a liquidez. Você entende sobre liquidez, você está preparado para operar no mercado. Você entende sobre liquidez, seja ela externa, seja ela interna, você está preparado para operar. Todo ponto que o mercado deixa para você de topo e fundo vai ser em algum momento se tornar a liquidez que a gente tanto precisa. Poxa, Felipe, como assim? Então eu não vou ficar operando, só vou esperar um rompimento acontecer para mim clicar? Não. Todo ponto deixa para você um rastro. E se esse rastro vai ser rompido antes ou depois de uma captura de liquidez, você precisa identificar isso o mais rápido possível. A liquidez interna serve para capturar uma liquidez externa. Como assim? Observe esse primeiro movimento. O mercado estava caindo e começou a sua movimentação contrária. Então ele deixa aqui para você um choque. O mercado rompe o choque. A partir desse momento você sabe de estruturas. E quando você entende de estruturas, você entende que todo topo e fundo rompido gera para você uma nova estrutura. O que é o quesito estrutura? Estrutura é a soma de uma movimentação de impulsão mais a soma dessa movimentação de retração. Então o mercado impulsiona e retrai. Impulsiona e retrai. Felipe, mas na hora que ele retraiu aqui, ele mudou a característica. Isso pode acontecer? Isso deve acontecer. Por quê? O mercado se movimenta nesses movimentos, nesses dois movimentos. Uma tendência só se altera quando outra entra em vigor. Então, virou a tendência, o mercado vai fazer o quê? Impulsiona e movimento de, corrige e movimento de impulsão. Então, isso vai acontecendo a todo momento, tá? Então a gente sabe que esse quesito estrutura se forma dessa maneira. O pessoal vincula que as suas operações de forma simples e objetiva, elas estão desenhadas desse movimento aqui. Quebrou uma estrutura, eu já posso marcar o meu último order block e efetuar a minha compra. Está errado, Felipe, essa movimentação? Não, não está errado. Mas isso daqui é a forma amadora que você está operando. É por isso que você toma muito stop. Mesmo acertando boas operações, em alguns momentos, você acaba tomando stop. Concorda comigo que essa mesma operação aqui, ó, vou apagar aqui. Essa operação número 1 é a mesma coisa desta operação número 2? Seria a mesma coisa dessa operação número 3? Seria a mesma coisa desta outra operação aqui? Número 4, seria a mesma coisa da operação número 5. Observe, qual que é o quesito de entrada? Estrutura quebrada, mercado retrai até o último fundo, ponto. Estrutura quebrada, mercado retrai até o último fundo, você é estopado. Aqui você acerta, aqui você é estopado. Mercado rompe essa estrutura aqui, voltou nesse fundo, você é estopado. Mercado foi lá, rompeu essa estrutura quando ele forma esse movimento, você é estopado. Mercado rompeu essa estrutura para baixo, você vendeu aqui, estopado. Mercado rompe essa estrutura aqui para cima, volta aqui, você está positivo. E essa outra, você é estopado. Observa que todos os preceitos são o mesmo operacional, o mesmo trade. Qual que é o jogo aqui que você tem que ter? É um jogo de constância.
Ou você faz todos ou você não faz. Observe que eu operei aqui, desse movimento aqui, pelos cocos. Eu operei como? Simplesmente clicando. Eu operei com o cotovelo, eu operei da forma mais amadora possível. Todo topo e fundo rompido, eu coloquei uma ordem no último order block, no último POI ali, no último fundo, e efetuei a minha compra. Tá certo? Está coerente, mas não é o ideal. Quando a gente fala sobre liquidez, a importância está na visão diferenciada que você tem. Qual que é a visão diferenciada que eu tenho que ter aqui? Uma estrutura rompida vai se tornar para a gente um ponto de liquidez. Eu vou efetuar uma compra nessa região antes do mercado manipular este fundo? Não. Então eu vou ficar aguardando a liquidez ser criada. Até esse momento, onde que eu sei que eu tenho liquidez? No ponto mais importante, extremo inferior, e no ponto mais importante, no extremo superior, que são as minhas referências de liquidez externa. Essa liquidez criada neste intervalo aqui é uma liquidez interna. Então, tudo que formar dentro desse range aqui operacional é liquidez interna para o mercado conseguir manipular, seja o topo ou manipular, seja o todo e qualquer movimento de alta, o mercado vai manipular um fundo antes de subir. Todo e qualquer movimento de baixa, o mercado vai manipular um topo para cair. Felipe, isso é regra? Sim, porque ele precisa aprisionar o pessoal na ponta contrária. Felipe, essa manipulação ela vai vir rápida ou ela vai vir lenta? Então existem dois tipos de dificuldade nesse quesito. A primeira manipulação é aquela manipulação que você vê com facilidade. Esse tipo de movimentação aqui. Rápido, esse tipo de movimentação aqui. Só o toque na região. E a segunda, que é a liquidez quando é capturada em forma de sweep. Como que acontece o sweep? O mercado vai lá buscar todo mundo mais extremo, achando que todo mundo vai falar, agora virou a tendência. O mercado simplesmente, pum, volta tudo. Fala, nossa, mudou a tendência, olha só, agora eu tenho que só comprar e o mercado simplesmente continua caindo e você acreditando que o mercado não virou. Tipo assim, você tem esse fundo aqui, o mercado vai lá e faz isso. Você fala, nossa, virou tendência, agora eu vou vender nessa região de cima. O mercado simplesmente faz isso. Te atravessa no meio, você fala, ué, por que será que aconteceu isso? O mercado fez um sweep de liquidez. Um sweep é aquele movimento mais forte, mais fundo. O movimento de rápido é aquele movimento que o mercado simplesmente captura a liquidez 2 palitos. Só toca abaixo ali, estopando todo mundo e volta o movimento natural. Então, quando você entende sobre liquidez interna, são esses fundinhos que o mercado vai deixando ali para o varejo acabar efetuando a sua entrada de forma errada. Então, por que você acerta um trade, erra, 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 erra e acerta de novo? Porque você não está atentando-se ao fato do mercado capturar uma liquidez interna para ir lá buscar uma captura de liquidez externa. O que o pessoal fica esperando, e eu não gosto quando a gente trabalha dessa forma, o pessoal fica esperando a captura sempre da liquidez externa. Ah, não, enquanto não romper o topo lá, eu não vou fazer essa operação aqui. Cara, se você esperar todo o movimento acontecer, você vai perder uma boa operação. Você perde de ser comprador aqui e lucrar uma, aumentar sua posição ou reentrar lucrando 2 vezes usando a mesma referência de oportunidade. Com referências simples e objetivas, com stops baratos. A liquidez interna ela é criada para o varejo cair nas armadilhas que o movimento do smart money, do institucional, tanto precisa. Se você interpretar de forma ousada esses movimentos e parar de entrar na primeira oportunidade que o mercado te dá, você não vai cair nessas armadilhas. Felipe, tá errado eu deixar essa operação aqui e ser comprador nessa região? Está. Por quê? Mas ele não gerou uma liquidez aqui? Galera, olha só, um fundo duplo. Isso aqui é captura de liquidez na certa. O mercado vinha testar essa referência um pouco mais abaixo. E aí cabe a você observar que em muitos desses pontos o mercado vai gerar para você uma oportunidade mais interessante. Não é toda a oportunidade que você tem que pegar, mas é a oportunidade que você tem que enxergar ali que é mais coerente com o que você está precisando. Então, entendam bem, a liquidez interna é simplesmente criada para capturar a liquidez externa. E o mercado joga o preço para a captura de uma liquidez externa, seja
para quebrar a estrutura e retornar. Olha o tanto de gente que vai sendo comprador neste rompimento. O mercado volta lá no POI, extremamente interessante. Eu vou abrir meu profit aqui só para você entender um pouco mais a fundo sobre este conceito. Você vai entender de forma muito mais simplista, tá? Vamos lá aqui, deixa eu abrir aqui meu profit rapidinho para você. Deixa eu tirar aqui uma operação que a gente acaba pegando no dia de hoje de forma espetacular, tá? Vou mostrar aqui muito importante para você. Observa sempre que eu deixo todos os detalhes ali desenhados para mim não me perder nas minhas operações. O que eu tenho aqui no mercado como um pregão desse daqui nesse dia 3 de novembro, que eu gravo esse vídeo, tá? Um movimento forte de alta. O que eu sei? Eu sei que o mercado deixa liquidez externa nesses dois pontos, no fundo e no topo, mais importante. E eu sei que esses fundinhos que ele vai deixando no meio do caminho são fundos de liquidez interna para ser capturado. O varejo acaba fazendo. Olha o varejo observando uma barra como essa aqui e vendendo a todo custo. Esse fundo, quando ele é manipulado, gera para mim uma oportunidade muito clara, que é vai manipular para jogar o preço para o lado oposto. Se você está com dificuldade de observar um gráfico de 5 minutos, desce o seu layout, desce o seu time frame, vai para o gráfico de 1 minuto, vai para um gráfico menor que você vai conseguir enxergar isso daqui. Olha só o mercado capturando essa liquidez e jogando o preço para cima. E aí o que você tem? Até esse presente momento aqui a gente não fez nenhuma operação. Nós ficamos observando esse movimento de alta, o mercado corrige dos 50%, lembra que a gente falou de estrutura? Impulsão, correção, impulsão. Então, nova estrutura formada. Depois dessa nova estrutura formada, olha a liquidez muito bem desenhada sendo formada neste ponto. E olha o preço induzindo o pessoal a comprar de forma antecipada. Olha o stop de todo mundo acontecendo. Essa aqui foi a operação que a gente acabou pegando lá na sala ao vivo. Por quê? Interpretando apenas o movimento de queda como indução para jogar o preço para o lado oposto. E isso é de extrema importância. O mercado sai de uma captura deste movimento, desta linha de tendência, e você precisa saber sobre isso. Todo movimento que é figura gráfica, todo movimento que é estrutura de varejo vai se tornar liquidez. O mercado gera a oportunidade e gera uma compra de forma muito tranquila, com um stopzinho extremamente barato e um alvo extremamente lucrativo. Felipe, quebrou novamente uma estrutura, o que eu vou fazer? Vai atentar de novo nas mesmas regrinhas. Quebrou uma estrutura de um topo, vou traçar a minha nova referência. Vou observar a liquidez e a indução sendo criada. Liquidez interna para o mercado induzir o pessoal a vender de forma antecipada para ir capturar uma liquidez externa. Liquidez interna sendo criada para o varejo começar a comprar de forma 100% antecipada, vender de forma 100% antecipada para o mercado jogar o preço para o lado oposto. Como eu disse, se você aprender sobre isso daqui, todo movimento de alta, o mercado precisa capturar uma liquidez em um fundo para dar continuação na sua estrutura. Todo movimento de baixa, o mercado precisa capturar a liquidez de um topo para dar continuação no fundo. Observem esse dia o quão importante é você se atentar a isso. Olha o mercado manipulando um fundo, te gerando a oportunidade. Olha o mercado manipulando um fundo e te gerando a oportunidade nos 50% para você efetuar a sua compra. Olha o mercado manipulando de forma rápida e objetiva um fundo. E existem os dois tipos de manipulação, como eu disse para vocês. A manipulação que o mercado só faz o belisco para indução e a manipulação que o mercado também induz com o movimento de sweep de liquidez, que é aquele movimento mais forte e aquele movimento mais curto, onde ele só manipula um fundinho para dar continuação na alta. O que significa essas manipulações de fundo? Travando pessoas vendedoras. E aí joga o preço para o lado oposto e você tem toda a sua operação muito bem desenhada. Paciência e atenção sempre para você interpretar esses movimentos. Interprete-os e faça acontecer. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Para você que precisa de um passo a mais, link na descrição para você estar participando da nossa mentoria.